Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Muita paz para todos e voltamos a apresentar uma nova edição do programa Conversando o Espiritismo, encontro com a doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião. Este é o Espiritismo, que trata, estuda, investiga, observa e tira as conclusões através de suas pesquisas sobre o espírito reencarnado, que somos nós, o espírito desencarnado, acompanha os desencarnados e trata da mediunidade, dos médiuns e dos fenômenos espíritas de uma forma geral. Este é o Espiritismo. Hoje, que é dia 14 de dezembro de 2021, inicialmente gostaríamos de apresentar as obras de Allan Kardec, que todos os interessados podem consultar para estudo e tirar as suas dúvidas, mostrando inicialmente que, segundo Allan Kardec, o Espiritismo é a religião da lógica e da razão. É a religião, como diz ele, da lógica e da razão. E é a religião que une todos os homens entre si, pela fraternidade. E, ao mesmo tempo, liga todos os homens a Deus. E é a religião que desperta o verdadeiro sentimento de adoração a Deus, de caridade ao próximo e de caridade universal. Este é o Espiritismo, que explica o que Jesus ensinou naquela época, explica em espírito e verdade, explica a Bíblia. Se você tem dificuldade em interpretar os textos bíblicos, conheça o Espiritismo, leia as obras de Allan Kardec, principalmente o Livro dos Espíritos. Se você quer um conhecimento mais profundo dos fenômenos da natureza, então consulte o Espiritismo. Se você tem dificuldade em interpretar a Bíblia, leia Kardec, estude Kardec, que terá a explicação da Bíblia. E de maneira que, para abrir o nosso programa Encontro com o Espiritismo, que é para reflexão, nós apresentamos aqui o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Vemos aqui o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que é esta obra aqui, para aqueles que não conhecem o Espiritismo. É o Livro dos Espíritos, que trata, ou seja, é a síntese do conhecimento do universo. Está aqui em um Livro dos Espíritos, que constitui-se de 1019 perguntas de Allan Kardec e respectivas respostas dos espíritos da codificação, dos espíritos superiores. E este Livro dos Espíritos trata com especialidade de doutrina espírita. Este livro aqui
que é da autoria não de Kardec, mas dos espíritos superiores. Kardec tem a sua participação pessoal, tem na introdução e na conclusão do Livro dos Espíritos, e também nas perguntas que ele elaborou para fazer aos espíritos, e nos comentários de rodapé, e nos comentários em resumo sobre a reencarnação, aqui em um Livro dos Espíritos. Se você quer interpretar a Bíblia com esta obra de Allan Kardec, que trata, como dissemos, com especialidade, trata de doutrina espírita e como generalidade, de uma forma abrangente, trata de todas as filosofias e de todas as filosofias e de todas as religiões espiritualistas do planeta, levando em consideração, ou não perdendo de vista, que o espiritualista não é necessariamente espírita. Há uma diferença. O espiritualista é aquele que acredita em algo além da matéria só, mas pode não acreditar no espiritismo, podem não aceitar a doutrina espírita, podem não aceitar a existência do espírito, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a pluralidade dos mundos habitados, enfim, podem não aceitar os princípios básicos do espiritismo, mas é espiritualista porque admite a existência em si de algo além da matéria, mas pode não aceitar os fundamentos do espiritismo. De maneira que todo espírita é também necessariamente espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. É bom passar esse conhecimento. Então nós temos aqui o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que abre a porta, ou seja, é um portal de entrada para a doutrina espírita. Este é o portal de entrada, o Livro dos Espíritos, que para conhecimento de todos veio a sua primeira publicação em 18 de abril de 1857, em Paris, na França, e foi uma bomba que estourou naquela época contra o materialismo e contra o fanatismo religioso e contra a descrença na existência de Deus. Foi uma verdadeira bomba. E este livro, apenas para acréscimo de conhecimento, quando ele foi lançado, o imperador da França, Napoleão, chamou Allan Kardec ao seu gabinete, o convidou, Kardec, para explicar este livro para ele. Algumas vezes Allan Kardec atendeu o seu pedido com o imperador da França, Napoleão. E este livro é muito importante. É considerado a Bíblia dos Espíritas. Mais uma vez, se você quer uma boa interpretação da Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, estude Kardec. A porta de entrada, como dissemos, é o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra que constitui o que nós chamamos, por conta própria, a primeira enciclopédia do Espiritismo. Valeu ou vale este nome devido ao conhecimento abrangente, conhecimento da humanidade. Logo, é um livro que se pode dizer humanista, porque abrange todos os ramos do conhecimento humano. Este é o Livro dos Espíritos. Em segundo lugar, nós temos aqui, de Allan Kardec,
o que o livro dos médiuns, que está a parte científica, prática do Espiritismo, foi deste livro que saíram todas as ciências psíquicas. Este livro é o pioneiro, dele nasceu todas as ciências psíquicas que hoje surgem no planeta. É o livro dos médiuns, que trata especificamente de mediunidade, de médiuns e das aparições das almas dos mortos, repetindo a Bíblia e apresentando interpretações dos textos bíblicos também, e mostrando que o Espiritismo está na própria Bíblia, que é um livro mediúnico, a Bíblia. Em terceiro lugar, veio o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a religião, ou contém o aspecto religioso do Espiritismo, sem misticismo, sem culto exterior, a religião espírita, sem adoração de imagens, sem sacerdócio organizado, sem ou explica milagres, explica sobrenatural, mas não adota sobrenatural e nem adota milagres. O Espiritismo é nu, é despido de culto exterior, de cerimônias religiosas, não tem chefe, não tem mestre. O chefe, se poderíamos dizer, é o próprio Cristo, o mestre é o próprio Cristo, e o Espiritismo é despido de misticismo, de sacerdócio organizado, de organização de pastor, de chefe, de mestre. Não tem nada disso o Espiritismo. Então este aqui é o livro dos médiuns que nós apresentamos. E este aqui é o Céu e o Inferno, a quarta obra de Allan Kardec, ou seja, a justiça divina segundo o Espiritismo. Leia também, que faz parte ainda da primeira enciclopédia do Espiritismo. E temos aqui a Gênese de Allan Kardec. Está aqui, que é o quinto livro do Pentateuco Kardeciano, da primeira enciclopédia espírita, que trata da formação do planeta Terra, dos mundos habitados, da formação dos mundos, das galáxias, dos planetas, da formação dos sóis, da formação do planeta Terra e dos primeiros seres vivos, explica Adão e Eva, à luz do Espiritismo. Este é a Gênese, ou seja, o princípio, o começo da criação. Está aqui de Allan Kardec. E temos também obras póstumas, que é também de Allan Kardec, obras póstumas, que é um livro como resultado dos escritos que Allan Kardec deixou por força da sua desencarnação em 1869. Kardec desencarnou em outubro, ou seja, em março de 1869, e deixou os escritos que depois seus sucessores publicaram a obra com o nome de Obras Póstumas. Mas Allan Kardec tem mais algumas obras, tem também a prece, tem também a obsessão, tem também o que é o Espiritismo, e tem uma infinidade de artigos que não é do conhecimento da maioria dos espíritas, que Allan Kardec deixou já prontinhos escritos. Além desses, tem a segunda enciclopédia do Espiritismo, que se compõe dos 12 volumes da Revista Espírita de Allan Kardec. E então, esta é a obra de Allan Kardec, que nós aproveitamos hoje e sugerimos às criaturas que leiam estas obras de Allan Kardec para entender a Bíblia e os fenômenos da natureza. Muita paz para todos.